Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Hoje vamos falar sobre os resumos. Resumo do quê? De um trabalho de investigação científica que pode ser teórico ou prático. Todo trabalho de investigação científica, teórico ou prático, ele parte da observação, da identificação de um problema. Como eu vou identificar esse problema? Primeiro eu preciso identificar uma área que eu curto, que eu gosto. Depois eu vou observar dentro dessa área, ou observar essa área ao meu entorno e identificar um problema. O que eu posso melhorar em relação a essa área que eu gosto? A partir da identificação do problema, você vai criar uma pergunta-problema. Então, eu identifiquei que eu preciso desenvolver um curativo para pessoas com baixa imunidade. Então, a minha pergunta-problema é: qual material pode ser utilizado para o desenvolvimento de um curativo para pessoas com baixa imunidade? Por exemplo, essa poderia ser uma pergunta-problema. O legal de pensar em perguntas-problemas é que elas não sejam muito abrangentes, né? A gente está pensando em um trabalho de conclusão de curso, um trabalho para submeter para uma feira científica. Então, a pergunta ela tem que ser mais restrita. Não pense em perguntas tão amplas. Depois que a gente identifica o problema e cria a pergunta-problema, nós temos que nos debruçar na literatura, ou seja, vai lá no Google acadêmico, não no Google normal, no Google acadêmico, porque o Google acadêmico, ele seleciona artigos científicos. E o porquê de usar artigos científicos? Um artigo científico, para ser aprovado por uma revista, ele passa por uma banca de avaliadores. E esses avaliadores que são da mesma área, mas de instituições diferentes, eles vão ler aquele artigo, eles vão questionar o artigo, e só então eles vão aprovar para publicação. Então, é um artigo que já foi revisado, que já foi retomado, já foi questionado. Então, a informação que está ali é uma informação que é mais concisa, que é comprovada, que é consolidada, que é confiável. Então, por isso que é importante a gente usar informações de artigos científicos ou de livros, teses e dissertações, porque são informações que foram revisadas. Então, a gente vai lá no Google Acadêmico realizar uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é para a gente, num primeiro momento, verificar se aquele tema que eu escolhi é de fato novo, de fato ninguém nunca fez aquilo, porque não é interessante desenvolver um trabalho que já foi realizado. Então, se aquela pergunta-problema ela já foi respondida de um determinado ponto, então já tem um desenvolvimento de curativo para pessoas com baixa imunidade, só que usando a casca do mamão. Então agora no meu trabalho eu vou usar a casca da banana. Então é sempre interessante a gente trazer algo de novo em relação ao que já existe. Esse algo de novo pode ser um método diferente, a troca de um reagente, uma amostra diferente, ou uma casca diferente, enfim. Essa originalidade, essa novidade, ela pode vir de pequenas mudanças, mas é sempre interessante a gente revisar a literatura para não fazer algo que já existe. Depois que a gente revisou a literatura e viu que aquela nossa ideia, que a nossa pergunta-problema, ela traz algo de original, ela traz algo de novo, então é legal, e a gente faz isso no automático. Nós criamos hipóteses. E o que são essas hipóteses? São respostas prévias para o meu problema. Então, quando eu desenvolvo um projeto, eu já tenho uma resposta. Qual a minha resposta? Eu vou conseguir desenvolver o curativo a partir da casca da banana. Então, essa é uma hipótese, é uma resposta para a pergunta-problema.
Então, a gente já tem mais ou menos as hipóteses. Logo que a gente imagina o tema, a gente já vai criando hipóteses nas nossas cabeças. Então, o legal é você formalizar essas hipóteses para ter um bom direcionamento do trabalho. E aí, depois de tudo isso, a gente testa as hipóteses, faz experimentos ou pesquisa de campo, entrevistas online, ou mesmo a gente pode encaminhar formulários eletrônicos para a sociedade responder, né? E a gente tirar conclusões a partir da opinião de um determinado grupo ou do nosso meio social. E depois de tudo isso, nós temos resultados, discutimos esses resultados e criamos considerações finais. E aí vem a parte de elaborar o resumo, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Para elaborar o resumo, a gente tem que ter em mente algumas etapas importantes. Quais são as etapas? O resumo ele tem que ter a introdução do tema, os objetivos. O objetivo é a própria pergunta-problema. Vocês vão ver nos próximos slides que eu vou explicar cada um desses itens. Então, o resumo ele tem introdução do tema, objetivos, metodologia. Isso se for um resumo prático. O que é esse resumo que eu chamei de prático? É um resumo que baseia-se em um experimento que vocês fizeram ou de uma pesquisa de campo que foi feita. Então, isso tem algo prático. E aí ele vai ter metodologia. Nessa metodologia você vai contar quais ferramentas você utilizou para ter os seus resultados, vai realizar discussões desses resultados e criar considerações finais. Então, basicamente, esses itens são os itens que devem compor o resumo de uma investigação científica prática. Primeiro de tudo, qual é a formatação do resumo, professora? Então, o resumo ele tem que estar inscrito em parágrafo único, ou seja, um único parágrafo. O espaçamento entre linhas é simples, e aí a formatação de tamanho de letra e do tipo de letra depende de cada revista, ou da universidade que você está inserido, ou da escola técnica, ou da feira científica, enfim. Depende da formatação do edital ao qual você está submetendo o seu resumo. O resumo ele deve ser escrito sempre em voz ativa e na terceira pessoa, tá? Então, nunca, nunca, nunca eu fiz. Não. Aqui é o resumo, uma imagem, né, do resumo da Science Tech, só para vocês verificarem que é um resumo feito em parágrafo único. No edital, eles colocam informações sobre o tipo de letra, tamanho, como eu disse para vocês. Eu vou trabalhar aqui nos próximos slides com esse resumo, que é um resumo premiado por 3 alunos meus, a Bianca, o Vitor e o Johan. Eles foram premiados na Febrace no ano de 2020. E eu vou trabalhar com esse resumo para a explicação dos itens que são necessários para ele, tá bom? Então, o resumo é a aplicação dos polifenóis, tem o título, né, da aplicação dos polifenóis da casca da banana verde para a produção de curativos contra infecções cutâneas. Então, a gente vai ver cada item que tem nesse resumo, que foi um resumo premiado. Esse trabalho ele foi orientado por mim, e foi submetido à Febrace no ano de 2020 e foi um trabalho vencedor em 2 categorias na Febrace. Então, o primeiro item que tem que ter no seu resumo, a introdução. E o que é a introdução? É uma descrição do tema. Ela vai tratar do assunto que vai ser abordado. É importante colocar na introdução o problema e o contexto relacionado a este problema. Não é algo longo, tá? Depois, se vocês forem escrever um artigo, aí sim a introdução ela é mais alongada. No resumo, são uma frase ou 2 frases. Então, vamos olhar o deles aqui, ó. Os curativos são um meio de tratamento de feridas cutâneas
que consiste na higienização do local e na aplicação de uma cobertura estéril. Então, eles estão contextualizando e identificando o problema. O descarte em altas quantidades da casca da banana verde por indústrias nos alerta ao reaproveitamento. Então, trouxe mais um contexto relacionado ao tema dos curativos e agora da banana verde, né? Então, isso já nos indica que eles vão trabalhar com curativos e banana verde. Ok, próximo item. Os objetivos, ou o objetivo, é legal pensar em um objetivo para um trabalho, né? Você ter um objetivo geral bem delimitado faz toda a diferença para o trabalho. Então, o objetivo deve se inserir o objetivo da pesquisa realizada, ou seja, citar a sua pergunta-problema. Então, aquela pergunta-problema que a gente pensou lá no início, ela vai se transformar no objetivo do seu trabalho. No caso deles, olha, os polifenóis para evitar infecções cutâneas de alto risco em pessoas com deficiências imunológicas. Então, o objetivo deles é utilizar os polifenóis para evitar as infecções cutâneas em pessoas com deficiência imunológica, com baixa imunidade, né? E aí você pergunta, mas da onde saíram esses polifenóis? Até agora eles não interligaram uma informação à outra. E aí vem a metodologia, que é a descrição das ferramentas utilizadas para desenvolvimento do projeto. Que ferramentas? Por exemplo, se eu usei um formulário do Google para entender a opinião das pessoas, então a minha ferramenta foi o formulário Google. Eu vou adicionar na metodologia em quais redes sociais ou como eu fiz esse formulário chegar para a sociedade, para aqueles que eu queria que respondessem, quais informações, quais perguntas que tinham nesse formulário, quais informações importantes que existe nesse formulário, né? Eu posso falar qual público que eu desejo atingir também na metodologia. Se é um experimento, eu vou descrever como foi feito esse experimento, que é o que eles fizeram na metodologia deles. Extraiu-se da casca seca a 60 graus por solvente volátil os polifenóis, que foram nanoencapsulados, para prolongar sua vida útil e esterilizados. Então, ele falou que da casca seca da banana, ele extraiu os polifenóis que foram nanoencapsulados, para não ocorrer contaminação cruzada. Posteriormente, foram realizados os testes microbiológicos para avaliar sua ação bactericida e fungicida. Professor, ele não está dando muitos detalhes da metodologia? Não, porque depois vem o artigo, depois vem um trabalho completo, um relatório completo, a monografia, e aí sim, nesse item completo, você vai dar mais informações. Aqui no resumo, você vai dar um aspecto geral. Então, qual é o aspecto geral deles? Ele extraiu o polifenol da casca seca da banana, nanoencapsulou esse polifenol, e aí ele também fez testes microbiológicos. Resultados e discussões. Deve-se adicionar os resultados obtidos na sua pesquisa, por exemplo, na pesquisa de campo, e realizar discussões a respeito. É legal você trazer discussões da literatura para esse item, né? Então, aqui, por exemplo, os resultados obtidos demonstraram que os polifenóis da casca da banana verde não apresentaram ação fungicida para o Penicillium sp. Os testes para avaliar a eficácia bactericida demonstraram que os polifenóis apresentaram bons resultados, tanto para os não encapsulados quanto para os encapsulados. Então, ele apresentou os resultados. Então, os polifenóis não tiveram ação para os fungos, mas tiveram ação para as bactérias e os resultados foram bons.
Depois, no trabalho completo, eles podem comparar esses resultados bons com outros curativos que tem em outros artigos. Então, falar quão bom foi. Então, de 10 testes, 9 resultaram positivamente. Então, ele teve 90% de eficácia. Então, essa discussão mais profunda, ela vai vir no trabalho completo. Aqui no resumo é só um gostinho. Então, é só para a pessoa falar assim, nossa, olha quanta coisa legal que tem nesse trabalho, eu vou querer ler ele por completo. Temos, então, as considerações finais, que deve ser escrita de maneira sucinta, nessa parte do texto, e ela é o fechamento do resumo, então é o último parágrafo, é tipo o grande finale, então eu tenho que terminar com uma frase de impacto. Os polifenóis da casca da banana verde podem ser imobilizados na superfície dos curativos atualmente comercializados e, com isso, os indivíduos com doenças imunológicas são beneficiados. Então, eles dizem que funcionou para as bactérias, então eles tiveram um resultado positivo em relação ao objetivo deles e que ele pode ser aplicado comercialmente. Olha que final legal. É o final que a gente quer para os trabalhos, né? Que possa ser aplicado futuramente, que possa ser utilizado pela comunidade. Depois, nós temos que colocar as palavras-chave, que são alguns termos que se destacam na pesquisa e devem estar no final do resumo. Por meio da leitura, o leitor logo entende o foco do trabalho. Então, se o leitor ele ler só as palavras-chave, ele tem que entender o contexto do seu trabalho. Então, o foco do seu trabalho. Então, aqui, por exemplo, a palavra-chave, casca da banana verde, sim, extraiu os polifenóis, polifenóis da casca da banana verde. Infecções cutâneas, o curativo é para amenizar as infecções cutâneas. E curativos. Então, repara aqui, as 4 palavras-chave que eles adicionaram são palavras-chave que realmente dizem muito sobre o trabalho. Tchau, gente. Até a próxima.